Isaías capítulo 44. Assim diz o que criou, e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento e rios, sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção, sobre os teus descendentes. E brotaram entre a erva, como salgueiros junto aos ribeiros das águas. E aquele outro escreverá com a mão: Eu sou dos, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Rei de Israel e seu Redentor: Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. E quem chamará como eu, e anunciará isso, e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno? Este que anuncia as coisas futuras e as que ainda hão de vir. Não vos assombreis, nem temais, porventura, desde então, não vos fiz ouvir e não vos anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não. Não há outra rocha que eu conheça. Todos os artífices de imagens de esculturas são vaidade. Todos os artífices de imagens de esculturas são vaidade, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo, e suas mesmas testemunhas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. E suas mesmas testemunhas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura, que há de nenhum préstimo. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura, que há de nenhum préstimo. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura, que há de nenhum préstimo. Eis que todos os seus seguidores ficarão confundidos, pois os mesmos artífices são dentre os homens. Ajuntem-se todos e levantem-se, assombrar-se-ão e serão juntamente confundidos. O ferreiro faz o machado, e trabalha nas brasas, e o forma com martelos, e o lavra com a força do seu braço. Ele tem fome, e a sua força falta, e não bebe água, e desfalece. O carpinteiro estende a régua, e emprega a magra, e aplaina com o cepilho, e marca com o compasso, e faz o seu Deus à semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para ficar em casa. Então, servirão ao homem para queimar. Com isso, se aquenta e coze o pão. Também faz um Deus e se prostra diante dele. Fabrica uma imagem de escultura e ajoelha diante dela. Metade queima, com a outra metade come carne. Assa e farta-se. Também se aquenta e diz: Ora, já me aquentei, já vi o fogo. Então, do resto faz um Deus, uma imagem de escultura. Se diante dela, e se inclina, e lhe dirige a sua oração, e diz: Livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque se lhe untaram os olhos, para que não vejam, e o coração, para que não entendam. E nenhum deles toma isso a peito, e já não tem conhecimento nem entendimento para dizer: Metade queimei, e cozi pão sobre as suas brasas, e assei sobre elas carne, e a comi, e faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu ao que saiu de uma árvore. Apacenta-se de cinza, o seu coração enganado desviou, de maneira que não pode livrar a sua alma. Apacenta-se de cinza, o seu coração enganado desviou,
de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer, não há uma mentira na minha mão direita. Nem dizer, não há uma mentira na minha mão direita. Lembra-te dessas coisas, ó Jacó, e tu, Israel, porquanto és meu servo, eu te formei, meu servo és, ó Israel, não me esquecerei de ti. Deuteronômio capítulo 4. Guardai, pois, com diligência a vossa alma, pois semelhança nenhuma vistes no dia em que o seu Deus, em Horebe, falou convosco, do meio do fogo. Para que não vos corrompais e vos façais alguma escultura, semelhança de imagem, figura de macho ou de fêmea. Desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados, como a nuvem, torna-te para mim, porque eu te remi. Assim diz o Redentor, e que te formou desde o ventre, eu faço todas as coisas, que estendo os céus de espraio a terra por mim mesmo. Que desfaço os sinais dos inventores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios e transtorno a ciência deles. Sou eu quem confirma a palavra do seu servo e cumpre o conselho dos seus mensageiros, quem diz a Jerusalém, tu serás habitada, e as cidades de Judá, sereis reedificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamarei pelo teu nome, pus-te o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Eu sou e não há outro, fora de mim, não há Deus, eu te cingirei, ainda que tu me não conheças. Para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro, eu sou não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu faço todas essas coisas. Aí daquele que contende com o seu Criador, caco entre outros cacos de barro. Porventura, dirá o barro ao que o formou, que fazes? Ou a tua obra, não tens mãos? O Santo de Israel, aquele que o formou, perguntar-me as coisas futuras, demandar-me acerca de meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. Eu fiz a terra e criei nela o homem, eu o fiz, as minhas mãos estenderam os seus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Verdadeiramente, tu és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador. Envergonhar-se-ão e também se confundirão todos, cairão juntamente na afronta os que fabricam imagens. Envergonhar-se-ão e também se confundirão todos, cairão juntamente na afronta os que fabricam imagens. Assim diz os criados céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou os não há outro. Não falei em segredo, nem em lugar algum escuro da terra, não disse a descendência de Jacó, buscai-me em vão. Eu sou que falho a justiça e anuncio coisas retas. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. E rogam a um Deus que não pode salvar. Rogam a um Deus que não pode salvar. Anunciai, e chegai-vos, e tomai conselho todos juntos, quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem, desde então, o anunciou? Porventura, não sou eu e não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador, não há fora de mim. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus, e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado. Saiu da minha boca é palavra de justiça e não tornará atrás. Saiu da minha boca é palavra de justiça e não tornará atrás. Que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. De mim se dirá, deveras na justiça e força. Até ele virão, mas serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele.
mas nos será justificado e se gloriará toda a descendência de Israel. Jeremias capítulo 10. Ouvi a palavra que os fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, com machado. Com prata e com ouro enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, mas não podem falar, necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer bem. Ninguém há semelhante a ti, tu és grande, e grande é o teu nome em força. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isso só te pertence, porquanto, entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se embruteceram e se tornaram loucos. Ensino de vaidades é o madeiro. Ensino de vaidades é o madeiro. Ensino de vaidades é o madeiro. Trazem prata estendida de Tarsis e ouro de Ufaz, trabalho do artífice e das mãos do fundidor. Fazem suas vestes de azul celeste e púrpura, obra de sábios são todos eles. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desapareceram da terra e de debaixo deste céu. Ele fez a terra pelo seu poder, ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Fazendo ele soar a voz, logo há ruído de águas no céu, e sobem os vapores da extremidade da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva e faz sair o vento dos seus tesouros. Todo homem se embruteceu e não tem ciência, envergonha-se todo fundidor da sua imagem de escultura, porque sua imagem fundida a mentira é, e não há espírito nela. Porque sua imagem fundida a mentira é, e não há espírito nela. Porque sua imagem fundida a mentira é, e não há espírito nela. Vaidades são, obra de enganos, no tempo da sua visitação, virão a perecer. Não é semelhante a estes a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a vara da sua herança. Exércitos é o seu nome. A minha tenda está destruída, e todas as minhas cordas se quebraram. Os meus filhos foram-se de mim e não existem. Ninguém há mais que estenda a minha tenda e que levante as minhas cortinas. Porque os pastores se embruteceram e não buscaram, por isso, não prosperaram, e todos os seus gados se espalharam. Eis que vem uma voz de fama, grande tumulto da terra do norte, para fazer das cidades de Judá uma assolação, uma morada de dragões. Eu sei, ó, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha, o dirigir os seus passos. Castiga-me, mas com medida, não na tua ira, para que me não reduzas a nada. Derrama a tua indignação sobre as nações que te não conhecem e sobre as gerações que não invocam o teu nome, porque devoraram a Jacó, devoraram-no, e consumiram-no, e assolaram a sua morada. Isaías capítulo 46. Já batido está Bel, Nebo já se encurvou, os seus ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas, as cargas dos vossos fardos são canseira para as bestas já cansadas. Juntamente se encurvaram e se abateram, não puderam livrar-se da carga, mas a sua alma entrou em cativeiro. Mas a sua alma entrou em cativeiro. E até a velhice eu serei o mesmo e ainda até as cãs eu vos trarei, eu o fiz, e eu vos levarei, e eu vos trarei e vos guardarei. A quem me farei semelhante, e com quem me igualareis, e me comparareis, para que sejamos semelhantes. Gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam o ourives, e ele faz um Deus, e diante dele se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam, o levam e o põem no seu lugar, ali está, do seu lugar não se move, e, se recorrem a ele,
resposta nenhuma dá, nem livra ninguém da sua tribulação. Passei 20 anos limpando o chão da igreja, sem faltar nenhum dia. É demais pedir algo em troca. Talvez, quem sabe, joelhos novos, um milagre. Depois de tudo que fiz pelo Senhor. Lembrai-vos disso e tende ânimo, reconduziu ao coração, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Que anuncio o fim desde o princípio e, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Ouvi-me, ó duros de coração, vós que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça, e não estará ao longe, e a minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião a salvação e em Israel, a minha glória. Isaías capítulo 47. Desce, e assenta-te no pó, ó virgem filha de Babilônia, assenta-te no chão, já não há trono, ó filha dos caldeus, porque nunca mais serás chamada a tenra, nem a delicada. A tua vergonha se descobrirá, e ver-se-á o teu opróbrio. Tomarei vingança e não farei acepção de homem algum. Porque sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouviu-se torpemente porque diz, irei atrás de meus namorados, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinhos, e levantarei uma parede de sebe, para que ela não ache as suas veredas. Irá em seguimento de seus amantes, mas não os alcançará, e buscá-los-á, mas não os achará. Então, dirá, ir-me-ei e tornar-me-ei a meu primeiro marido, porque melhor me é, então, do que agora. Ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão, e o mosto, e o óleo e lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para Baal. Assenta-te silenciosa e entra nas trevas, ó filha dos caldeus, porque nunca mais serás chamada senhora de reinos. Muito me agastei contra o meu povo, tornei profana a minha herança e os entreguei nas tuas mãos. Não usaste com eles de misericórdia e até sobre os velhos fizeste muito pesado o teu jugo. Não usaste com eles de misericórdia e até sobre os velhos fizeste muito pesado o teu jugo. Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. Mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. E dizias, eu serei senhora para sempre. Até agora não tomaste estas coisas em teu coração, nem te lembraste do fim delas. Agora, pois, ouve isto, tu que és dada a delícias, que habitas tão segura, que dizes no teu coração, eu sou, e fora de mim não há outra. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Mas ambas estas coisas virão sobre ti em um momento, no mesmo dia, perda de filhos e viuvez, em toda a sua força, virão sobre ti, por causa da multidão das tuas feitiçarias, por causa da abundância dos teus muitos encantamentos. Enquanto ela se glorificou em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração, estou assentada como rainha, não sou viúva e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte, e o pranto, e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte Deus, que a julga. E os reis da terra, que se prostituíram com ela e viveram em delícias, a chorarão e sobre ela prantearão, quando virem a fumaça do seu incêndio. Estarão de longe pelo temor do seu tormento, dizendo, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade. Pois numa hora veio o seu juízo. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Porque confiaste na tua maldade e disseste, ninguém me pode ver, a tua sabedoria e a tua ciência, isso te fez desviar, e disseste no teu coração, eu sou, e fora de mim não há outra. Pelo que sobre ti virá mal de que não saberás a origem,
e tal destruição cairá sobre ti, que a não poderás afastar, porque virá sobre ti de repente tão tempestuosa desolação, que a não poderás conhecer. Deixa-te estar com os teus encantamentos e com a multidão das feitiçarias em que trabalhaste desde a tua mocidade, a ver se podes tirar proveito ou se, porventura, te podes fortificar. Luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposa e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. E nela se achou o sangue dos profetas, e dos santos, e de todos os que foram mortos na terra. E nela se achou o sangue dos profetas, e dos santos, e de todos os que foram mortos na terra. E nela se achou o sangue dos profetas, e dos santos, e de todos os que foram mortos na terra. Ai de vocês, mestres da lei, e fariseus, hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim, vocês testemunham contra si mesmos, que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. A uns vocês matarão e crucificarão. A outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. E assim, sobre vocês, recairá todo o sangue justo, derramado na terra. Desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Nela se achou o sangue dos profetas, e dos santos, e de todos os que foram mortos na terra. Cansaste-te na multidão dos teus conselhos. Levantem-se, pois, agora, os agoreiros dos céus, os que contemplavam os astros, os prognosticadores das luas novas, e salvem-te do que há de vir sobre ti. Eis que serão como a pragana, o fogo os queimará. Não poderão salvar a sua vida do poder da labareda. Ela não será um braseiro, para se aquentarem, nem fogo, para se assentarem junto dele. Assim serão para contigo aqueles com quem trabalhaste, os teus negociantes desde a tua mocidade, cada qual irá vagueando pelo seu caminho. Ninguém te salvará. Ele era uma espécie de Deus, e ele vai retornar. Vocês todos são meus filhos. Estão perdidos porque seguem líderes cegos. Chega de falsos deuses. Eu estou aqui agora. Deuteronômio capítulo 4. Então, falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes semelhança nenhuma. Porém, além da voz, não vistes semelhança nenhuma. Então, vos anunciou ele o seu concerto, que vos prescreveu, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também ordenou, ao mesmo tempo, que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os fizesses na terra qual passais a possuir. Guardai, pois, com diligência a vossa alma, pois semelhança nenhuma vistes no guardai, pois, com diligência a vossa alma, pois semelhança nenhuma vistes no... Vocês todos são meus filhos. Estão perdidos porque seguem líderes cegos. Pois, com diligência a vossa alma, pois semelhança nenhuma vistes no dia em que o vosso Deus, em Horebe, falou convosco, do meio do fogo. Para que não vos corrompais e vos façais alguma escultura, semelhança de imagem, que não vos corrompais e vos façais alguma escultura,
semelhança de imagem, figura de macho ou de fêmea. Chega de falsos deuses. Eu estou aqui agora. Porém, além da voz, não viste semelhança nenhuma. Isaías capítulo 14. Caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e, no monte da congregação, no monte da congregação, no monte da congregação, me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E, contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão, este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos. Que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades. Que a seus cativos não deixava ir soltos para a casa deles. Todos os reis das nações, todos eles, jazem com honra, cada um na sua casa. Mas tu és lançado da tua sepultura, como um renovo abominável, como uma veste de mortos atravessados à espada, como os que descem ao covil de pedras, como corpo morto e pisado. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo, a descendência dos malignos não será nomeada para sempre. 2 Tessalonicenses capítulo 2. De maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E, agora, vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que, agora, resiste até que do meio seja tirado. E, então, será revelado o iníquo, a quem os fará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais, e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E, por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes, tiveram prazer na iniquidade. Vocês todos são meus filhos. E estão perdidos porque seguem líderes cegos. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante os, veio também Satanás entre eles. Então, disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao disse, de rodear a terra e passear por ela. E Satanás respondeu ao disse, de rodear a terra e passear por ela. De rodear a terra e passear por ela. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! E Satanás respondeu ao e disse, de rodear a terra e passear por ela. Porque percorrem terra e mar para fazer um convertido. E Satanás respondeu aos disse, de rodear a terra e passear por ela. E quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês.
engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vivia, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, o nome da besta, o nome da besta, o nome da besta, ou o número do seu nome. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem e aquele que receber o sinal do seu nome. 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 E o seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa, ou receber o sinal na testa, ou receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E, na sua testa, estava escrito o nome, e, na sua testa, estava escrito o nome, e, na sua testa, estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Esta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. Isaías capítulo 14. Foi derribada no inferno a tua soberba, com o som dos teus alaúdes, os bichinhos, debaixo de ti, se estenderão, e os bichos te cobrirão. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e, no monte da congregação, me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E, contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos. Que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades. Que a seus cativos não deixava ir soltos para a casa deles. Todos os reis das nações, todos eles, jazem com honra, cada um na sua casa. Mas tu és lançado da tua sepultura, como um renovo abominável, como uma veste de mortos atravessados à espada, como os que descem ao covil de pedras, como corpo morto e pisado. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos não será nomeada para sempre. E os que habitam na terra cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. E são também 7 reis, 5 já caíram, e um existe, outro ainda não é vindo, e, quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta, que era e já não é, ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. Capítulo 46. Já batido está Bel, Nebo já se encurvou, os seus ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas, as cargas dos vossos fardos são canseira para as bestas já cansadas. Juntamente se encurvaram e se abateram, não puderam livrar-se da carga, mas a sua alma entrou em cativeiro. Porque Deus tem posto em seu coração que cumpram o seu intento, e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e, no monte da congregação, me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E, contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos. Que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades.
que a seus cativos não deixava ir soltos para a casa deles. Todos os reis das nações, todos eles, jazem com honra, cada um na sua casa. Mas tu és lançado da tua sepultura, como um renovo abominável, como um renovo abominável, como um renovo abominável, como um renovo abominável, como uma veste de mortos atravessados à espada, como os que descem ao covil de pedras, como corpo morto e pisado. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos não será nomeada para sempre. Isaías capítulo 11. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e 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 das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o espírito e o espírito de sabedoria e de inteligência, e o espírito de conselho e de fortaleza, e o espírito de conhecimento e de temor dos. E deleitar-se-á no temor dos. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos. Mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Guardai, pois, com diligência a vossa alma, pois semelhança nenhuma vistes no dia em que o vosso Deus, em Horebe, falou convosco, do meio do fogo. Para que não vos corrompais e vos façais alguma escultura, semelhança de imagem, figura de macho ou de fêmea, guardai-vos de que vos esqueçais do concerto do vosso Deus, que tem feito convosco, e vos façais alguma escultura, imagem de alguma coisa que o vosso Deus vos proibiu. Vos proibiu. Vos proibiu. Vos proibiu. Porque o seu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Quando, pois, gerardes filhos e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma escultura, semelhança de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos dos que provocar a ira. Hoje, tomo por testemunhas contra vós o céu e a terra, que certamente perecereis depressa da terra, a qual, passado o Jordão, e despossuir, não prolongareis os vossos dias nela, antes, sereis de todo destruídos. Antes, sereis de todo destruídos. Antes, sereis de todo destruídos.